Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dando início à nossa 7ª aula do nosso mini curso de APIs REST com Spring. Bom, na aula de hoje a gente vai desenvolver uma nova API, uma API que nos permite atualizar uma despesa. Só para fazer uma pequena revisão, a gente já desenvolveu 3 APIs. A primeira aqui lista todas as despesas existentes em nosso banco de dados. A segunda nos permite buscar uma despesa em específico, informando qual que é o ID dessa despesa. E a terceira, a última que desenvolvemos, é para inserir uma nova despesa no nosso banco de dados. Tá? Então, nos permite criar uma nova despesa. Bom, pois bem, revisitando aqui tá, essa analogia que eu já mostrei para vocês em aulas passadas, aqui a ideia é o quê? De acordo com a operação que a gente vai estar aplicando sobre o nosso dado, sobre o nosso recurso, a gente entender qual que é o método HTTP mais adequado, mais semântico para a gente estar utilizando. Então, a gente utilizou o GET em 2 APIs, tanto a que lista todos os dados, quanto a que permite realizar uma busca em específico. Utilizamos o POST para a inserção de uma nova despesa, ou seja, o POST sempre que a gente quer criar um novo recurso no nosso servidor. E na aula de hoje a gente vai trabalhar com a atualização de dados. Tá? Dessa forma, a gente tem 2 opções. A gente pode estar utilizando o método PUT ou o método PET. Bom, qual que é a diferença entre eles? Basicamente, o método PUT a gente utiliza quando a gente quer atualizar toda a informação, ou seja, a despesa ela possui vários campos, então quando eu quero estar atualizando todos os campos, eu vou estar aplicando aí o método PUT. Agora, quando eu quero ter a opção de atualizar apenas uma informação, ou seja, apenas um campo lá da minha entidade, eu devo estar utilizando o método PET. A gente vai estar entendendo e utilizando os 2 métodos. Na aula de hoje, a gente vai criar a nossa API através do método PUT e na próxima eu vou mostrar para vocês como funciona o método PET. Bom, vamos lá então para a prática para ver como que fica isso lá na nossa aplicação. Vamos seguir aqui a criação de um novo método, public. Ele vai estar retornando o quê? Uma despesa e vamos chamar esse método de update. Bom, pois bem, o que esse método update vai estar recebendo aqui na requisição? Bom, ele vai receber 2 coisas, tá? Ele vai receber o ID da despesa que a gente quer estar atualizando. Então, esse ID ele vem no path da requisição, tá bom? E a gente vai estar recebendo no body a despesa, a informação da despesa, ou seja, todos os campos que compõem a nossa expense. Da mesma forma que foi feita aqui na criação de despesa. Então, a gente pode estar copiando esse cara e colando aqui. E, além disso, a gente vai receber quem? A gente vai receber o ID dessa despesa. Então, essa é a boa prática na utilização, no desenvolvimento de um método de atualização aí através do PUT. Bom, e agora a gente tem que colocar qual é a URL que vai ser invocada. Aqui a gente vai utilizar o método PUT. Então, seguindo a mesma ideia dos mappings que o Spring MVC nos fornece, aqui temos o PUT map. Vou passar aqui a URL, então, /expense, e além disso eu tenho que passar quem? O ID. Então, vou passar também aqui o ID no path da requisição. Por que eu tenho que passar o ID? Por que eu não deixo simplesmente assim? Porque é mais semântico, tá? Eu indicar dessa forma que eu estou atualizando apenas um recurso em específico. Dessa forma, indica que eu vou estar atualizando todas as despesas aí existentes no nosso banco de dados. Então, passo aqui e especifico qual que é o ID em específico. Bom, legal. Agora, para eu conectar esse ID aqui da minha URL com esse parâmetro, como que eu faço? Eu preciso do path variable, que a gente já utilizou ele lá no método get. E aqui passo o nome do campo que eu coloquei aqui, tá bom? Se eu colocasse aqui xpto, aqui eu ia colocar xpto. Legal? Bom, já estruturamos aqui o recebimento dos dados da nossa requisição. Agora, a gente precisa seguir com a lógica. Bom, primeira coisa, o que eu quero fazer? Eu quero validar se esse ID aqui que está sendo enviado realmente é válido, ou seja, é de uma despesa que existe no meu banco de dados. Para isso, eu vou fazer o quê? Eu vou chamar o método que já foi desenvolvido por nós, o findById, que é esse método aqui, ó. O findById, o que ele faz? Ele verifica se existe a despesa em questão. Caso não exista, ele lança uma exceção. E aí retorna 404 para o meu cliente. Então, é isso que eu desejo, validar esse ID que foi enviado.
Bom, validado o ID, eu sei que essa despesa existe e agora eu vou prosseguir o quê? Com a atualização desses dados. Para isso, eu vou chamar quem? Eu vou chamar o método save do nosso repositório. O save ele faz tanto a inserção quanto a atualização do dado. Tá? Qual que é a diferença? Como que ele sabe que ele tem que fazer a atualização ou a inserção? Ele vai verificar se o ID, tá, que compõe a nossa entidade está preenchido. Se esse campo, se esse valor estiver preenchido, ele vai fazer o quê? A atualização. Caso não exista, ele entende que é um novo registro e aí ele faz a inserção. Bom, para isso, eu tenho que fazer o seguinte, né? Eu tenho que setar aqui o ID na minha despesa. Chamo o método setID. Então, dessa forma, já está pronto, basicamente, o nosso método de atualização. Simples assim. Agora, o que a gente vai fazer? Bom, a gente vai subir aqui a nossa aplicação e realizar alguns testes lá no Postman para entender o funcionamento aqui desse método e entender também um outro recurso muito importante, que é a idempotência. Tá? Na verdade, a gente vai entender o que significa esse conceito de idempotência. Bom, já subimos aqui a nossa aplicação, vamos lá para o Postman. Primeira coisa, o que eu vou fazer? Vou inserir uma nova despesa. Então, já vou chamar aqui a requisição para essa nossa API que desenvolvemos e pronto, inserimos uma despesa. Se eu clicar aqui para listar, ele vai mostrar que eu tenho uma despesa inserida aqui no meu banco de dados. Bom, agora eu quero testar quem? Eu quero testar a atualização. Então, eu vou criar uma nova abinha aqui no meu Postman. Vou escolher um método HTTP, que nesse caso é o put. E aqui eu vou colar a URL, tá? Essa mesma URL, vou colar aqui. E aí eu preciso passar quem? O ID. Então, eu vou passar o ID 1 aqui, porque é justamente o ID da despesa que foi inserida. Tá? Então, essa despesa que eu quero estar atualizando, e vou copiar esse body aqui da requisição, porque é o mesmo, tá? É a mesma informação que a gente vai estar utilizando aqui no put. Bom, eu estou aqui em params, tá? Eu vou vir aqui em body, dou um clique e escolho a opçãozinha aqui, ó, raw. Clique em raw e falo, ó, eu quero estar enviando um formato do tipo JSON. Então, maravilha, coloquei aqui. Vou colocar aqui informação, tá? Aqui, ó, ele colocou header 18, porque só quando eu colei a informação lá que ele atualizou que a gente está mandando um content type do tipo application JSON. Legal, maravilha. Então, vou mudar aqui algumas informações para a gente verificar que o dado realmente foi atualizado. Então, livro de Spring Boot, vou colocar aqui a data 3/15, vou mudar aqui o valor, 48,50, e aqui vou colocar a categoria Other. Legal, basta agora a gente fazer o quê? A nossa requisição. E aí, temos a garantia aqui que o dado realmente foi atualizado. Se eu mandar listar aqui novamente, olha só, agora ele já está retornando aqui o dado atualizado. Bom, eu comentei com vocês de um conceito importantíssimo chamado idempotência. O que significa idempotência? Significa que quando eu invocar diversas vezes a mesma requisição, eu sempre vou obter o mesmo resultado. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, send, 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 ou seja, diversas vezes eu clico no send, eu sempre tenho o mesmo resultado. Eu sempre obtenho o mesmo efeito lá no servidor. Se eu clicar aqui em listagem de despesas, ele tem apenas a mesma despesa. Este é o conceito da idempotência, ou seja, o fato de eu aplicar N vezes a mesma requisição e obter o mesmo resultado. Isso é uma característica do método put, tanto do put quanto do pat. Claro, desde que não exista concorrência. Aqui eu estou falando que somente eu estou invocando essa API, esse recurso. Caso tenha concorrência, um outro cliente está invocando aqui o mesmo recurso, ele não vai retornar aqui o mesmo resultado, né? Provavelmente vai alterar os dados. Mas quando o mesmo cliente está invocando esta mesma API, este mesmo recurso, tá? Diversas vezes, eu vou obter o mesmo resultado. Uma característica da idempotência e uma característica aí do método put. Já o método post, ele não tem essa característica, ele não é idempotente, ou seja, se eu apertar diversas vezes o send, ó, repare que o ID já mudou. Tá? Se eu clico de novo, o ID mudou. Se eu clico de novo, o ID mudou. Ou seja, toda vez ele gera um novo dado no servidor, ele gera um novo recurso no servidor. Se eu clicar aqui em listagem de despesas,
ele me retorna aqui os 4 registros que foram inseridos. Então, o post, tá? Ele não possui a característica de ser idempotente. O put é idempotente e o get é idempotente. Se eu clicar aqui N vezes no get, ele sempre vai estar retornando para mim o mesmo resultado. Legal? Então, um conceito importante que vocês vão ouvir bastante aí sobre idempotência quando a gente está tratando aí de REST. Bom, legal. Então, desenvolvida aqui a nossa API de atualização, tá? De forma integral, ou seja, agora eu estou enviando todos os dados. Na próxima aula, a gente vai estar trabalhando com o patch, que permite a gente realizar um tipo de atualização incremental, tá? Por exemplo, eu quero atualizar somente a description. Então, a gente vai estar desenvolvendo uma API com o patch, que nos permite atualizar somente uma parte do meu recurso. Legal? Bom, então, desenvolvemos a nossa nova API aqui de atualização, e aí a gente agora já tem uma série de operações. Então, a gente já consegue listar as despesas, buscar uma específica, criar uma nova e atualizar. Falta a gente ainda atualizar somente uma parte dela através do método patch, que a gente vai estar desenvolvendo na próxima aula. E falta também a gente conseguir aí remover um recurso através do método delete, que a gente também vai estar conhecendo. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários e até a próxima aula.